Para ele, até o silêncio pode ser louvor. Pois ele criou todas as coisas do céu e da terra. Tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Ele é incognoscível, mas se revela em cada detalhe. Ele tem o universo em suas mãos. Ele é imperceptível, mas estende a sua graça a todos. Ele é imutável, impassível, imanente, inacessível, infinito. Ele é único. Ele é Deus. Ele é incrível. Sempre bom encontrar nossa comunidade unida novamente, reunida novamente. Sempre muito bom receber vocês como visitantes. Para você que nos visita pela primeira vez ou nos assiste pela internet, nós estamos em uma série de mensagens que falam sobre os atributos de Deus. E essa série sobre os atributos de Deus tem a intenção de nos apresentar ou voltar os nossos olhos para o nosso Criador. Nós temos vidas corridas, nós temos muitos afazeres, nós temos uma vida agitada, nós moramos num dos maiores centros do país e, via de regra, nós estamos ocupados. Faz parte do nosso DNA falar sobre a quantidade de trabalho que a gente tem, as muitas coisas que nós temos por fazer, as muitas coisas que temos por responder. Mas a verdade é que essa série visa voltar os nossos olhos para o nosso Senhor, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos redimiu. E talvez você possa se perguntar, por que uma série sobre os atributos de Deus? Por que parar por tanto tempo para relembrar quem Ele é? Por que investir tanto tempo falando sobre quem o nosso Senhor é? A verdade é que boa parte, ou a razão pela qual nós fazemos isso, é que nos nossos dias nós estamos sofrendo, a igreja tem sofrido com a falta de mensagens que sejam verdadeiramente bíblicas. Mensagens que de fato voltem os olhos para o Deus das Escrituras e que falem sobre o Deus das Escrituras. Em um mundo em que nós estamos sendo consumidos pelo pragmatismo da religião, onde tudo tem que ser rápido, 2 passos e para amanhã, nós esquecemos a meditação e a contemplação. Nós nos esquecemos muitas vezes de voltar os nossos olhos para as Escrituras, voltar os nossos olhos ao Senhor e relembrar a grandeza dEle. Martin Lloyd-Jones, no século passado, disse o seguinte: a mais urgente necessidade da igreja cristã na atualidade é a pregação autêntica. E visto que é a maior urgente necessidade da igreja, é evidentemente também a maior necessidade do mundo. Martin Lloyd-Jones, ele era apaixonado pelas Escrituras e pela pregação. E no conselho que ele dava para os seus alunos e para aqueles que aprendiam com ele, ele dizia: aquilo que nós temos maior necessidade é uma pregação autêntica, uma mensagem que seja de fato bíblica, uma mensagem que seja de fato orientada pelas Escrituras e que fale sobre a grandeza do nosso Deus. Naqueles dias ele entendia que o púlpito estava dando lugar para outras práticas que não aquela de apresentar as Escrituras. A pregação autêntica, aquela que vem de Deus através da Escritura, aquela pregação que é a apresentação da verdade de Deus por meio da Escritura, essa mensagem tem sido esquecida, essa pregação tem sido substituída. E de modo similar, Spurgeon disse o seguinte, muito tempo atrás: hoje em dia, nós ouvimos homens arrancarem uma única frase das Escrituras, separando-a do seu contexto e gritarem: eureka, eureka, como se tivessem descoberto uma verdade nova. No entanto, não descobriram um diamante, mas sim um caco de vidro. Estejamos plena e profundamente familiarizados com as grandes doutrinas da palavra de Deus, para que nós evitemos esse tipo de situação. Há muito tempo atrás, mais de 2 séculos atrás, esse homem está dizendo: nos nossos dias, o texto está sendo pensado do seu contexto, a verdade de Deus está sendo apresentada como se grandes novidades estivessem sendo descobertas. Como se pequenos garotos em um lugar com uma iluminação legal e uma câmera legal e uma mensagem bonita, o som de um teclado, fosse realmente suprir a necessidade de verdade, se fosse realmente alimentar o rebanho de Deus. Nos nossos dias nós vemos garotos tirando
textos fora de apresentando verdades como se estivessem descobrindo o cristianismo, gritando: eureka, olha só o que nós encontramos aqui, veja que bonito é esse texto. Como diz aquela frase que recentemente foi postada no Instagram: tudo posso com um texto fora do contexto. Eu consigo todas as coisas, eu consigo defender todas as coisas, eu consigo anunciar todas as coisas, eu consigo justificar todas as coisas. Há 2 séculos, Spurgeon já via isso acontecendo na igreja. Não é um privilégio da nossa geração. Infelizmente, esse problema acontece na história da igreja e alcança pessoas em diferentes lugares do mundo. A igreja precisa voltar os olhos para as Escrituras, a igreja precisa voltar os olhos para o Senhor, mas a igreja precisa de pregação genuína. Porque sem conhecimento das Escrituras, a igreja vai ser levada à distância do próprio Criador. Sem conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, nós vamos nos perder em meio a tantas opiniões. Como bem mencionou o Pera no louvor, tantas ideias, tantos conceitos, tantos posts no Instagram. E no meio de toda essa bagunça, onde é que nós vamos encontrar um eixo para a nossa vida? Onde é que nós vamos encontrar fundamento para a nossa vida? Nós encontramos nas Escrituras. E é a partir da apresentação, do estudo das Escrituras, da pregação das Escrituras na comunidade da fé, é que nós seremos uma igreja forte, que tenha vitalidade para enfrentar dificuldades e problemas. Nós voltamos nessa série os nossos olhos para o Senhor através daquilo que Deus ensina nas Escrituras, porque nós não queremos ser levados por qualquer vento de doutrina, porque nós não queremos ser arrastados pelos afazeres, porque nós queremos meditar nessa palavra e nós queremos contemplar o Senhor que se revela nela. Porque existe um perigo muito grande em se abandonar as Escrituras. Existe um risco muito grande para a comunidade da fé quando ela não leva as Escrituras a sério. E o povo dos dias de Jeremias tinha feito isso, aquele povo que não conhecia Deus, aquele povo que tinha decidido seguir o seu caminho, dizia o seguinte: então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incensos aos outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito, região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. Nós não vamos nos importar. Nós sabemos que vem do Senhor. Nós sabemos que o que você fala vem de Deus, mas nós não nos importamos. Nós não queremos saber. E esse povo que não conhecia Deus já não sabia mais identificar a verdade, já não sabia mais identificar o que era certo. E no meio de toda a confusão do Egito, eles já se viam servindo outras divindades, servindo outras coisas que eram para eles melhores do que o próprio Senhor. E eles diziam: nós não queremos ouvir. Muito parecido com o que acontece nos nossos dias. No meio de tantas ideias, no meio de tantos afazeres, nós não queremos ouvir a mensagem do Senhor. Nós não damos atenção ao que Ele diz. Nós não prestamos atenção ao que Ele comunica. E quando isso acontece, o Senhor se encarrega de mostrar para o seu povo qual é o perigo de abandonar a sua palavra. Para esse povo, o Senhor diz: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês judeus que vivem no Egito. Eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que todo o Egito, ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano Senhor. Eu vigiarei sobre vocês para trazer-lhes desgraça e não bem. Vocês não querem ouvir a minha voz, vocês não querem ouvir a palavra, vocês não querem dar atenção ao que eu falo. Eu vou garantir que vocês sofram onde vocês estão. Eu vou vigiar sobre vocês, para que vocês não prosperem. Eu vou perceber, eu vou estar por vocês para trazer, não graça, mas desgraça. E o povo de Deus, quando abandona a palavra de Deus, Deus permite que esse povo viva de acordo com suas próprias preferências e sofram as consequências disso. Porque existe um grande perigo em abandonar as Escrituras, existe um grande perigo em deixar as Escrituras de lado e a mensagem do Senhor.
o nosso próprio Senhor se encarregará de garantir que nós não sejamos bem-sucedidos, em que a nossa vida não seja bem-sucedida, em que a nossa igreja não tenha vitalidade, em que a nossa vida não tenha vitalidade devida. Existe um grande perigo para o povo de Deus, quando ele abandona a palavra de Deus. O próprio Senhor vigia. Ele já fez isso com o seu povo. Na história de Israel, ele já fez isso com o seu povo. E eu ouso dizer que se nós fizermos o mesmo, semelhante cenário, semelhante situação, vai acontecer conosco também. Tiago, quando fala sobre olhar para as Escrituras e não dar a devida atenção, ele diz o seguinte: aquele que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é semelhante a um homem que olha sua face em um espelho, mas depois de olhar para si, sai imediatamente, ele se esquece. A pessoa que não presta atenção na mensagem proclamada, a pessoa que não escuta as Escrituras, aquele que é somente ouvinte da mensagem, ao invés de olhar para as Escrituras como um espelho que apresenta a feiura do seu caráter, a imperfeição das suas escolhas, ele prefere olhar para aquilo e ignorar e se esquecer daquilo que viu. Porque o texto é um espelho para a nossa alma, e à medida que nós estudamos esse texto, nós somos confrontados por Deus por ela. É por isso que é tão difícil ler esse texto, por isso que é tão difícil ouvir essa mensagem, porque ela mostra em nós as imperfeições do nosso caráter e da nossa vida. É por isso que nós temos tamanha dificuldade em olhar para esse texto, em parar com esse texto, em ouvir esse texto. É por isso que tantas pessoas em tantos lugares nesse momento estão reunidos para ouvir qualquer coisa, menos essa mensagem. Existe um risco muito grande para a igreja em abandonar a mensagem do Evangelho, em abandonar a mensagem da Escritura. E o risco é deixar de ser abençoado por Deus. Mas Tiago também diz o seguinte: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo daquilo que ouviu, mas colocando em prática, ele vai ser bem-aventurado naquilo que ele fizer. Existe uma promessa de Deus de que se nós honrarmos a sua palavra, e aqui ele diz, observar atentamente, perseverar na prática, não esquecer, colocando em prática. Aquele que ouve essa mensagem, mas permite que essa mensagem realmente chegue no seu coração, realmente faça morada em sua vida, essa pessoa será bem-aventurada. Ele não está dizendo vai ser rico, ele não está dizendo não vai ficar doente, ele não está dizendo tudo vai dar certo, ele diz vai ser bem-aventurado. Vai andar com Deus, vai ser abençoado com Deus na falta de emprego, na doença, na dificuldade, na pandemia, na crise. Ele vai ser cuidado por Deus no meio do sofrimento. A promessa de Deus de bênção não é uma promessa de riqueza, não é uma promessa de ganho. É uma promessa de bem-aventurança, de estar com Ele, de viver com Ele, de contemplá-lo. E nós que queremos conhecer o nosso Senhor, nós devemos nos lembrar da verdade de que nós conhecemos o nosso Deus através do testemunho desse texto. É através dessa palavra que nós cultivamos a nossa intimidade pessoal com o Senhor. Quando nós lemos esse texto, quando nós vivemos esse texto, quando nós nos dedicamos a conhecer esse texto, nós aos poucos vamos conhecendo o Deus que se revela na Escritura. O salmista do Salmo 119 associa esses princípios algumas vezes no texto dele. Permita-me mostrar alguns para vocês. Eu te busco de todo o meu coração, não permitas que eu desvie dos teus mandamentos. A busca por Deus e uma vida de acordo com os ensinos das Escrituras andam de mãos dadas. A busca por intimidade com Deus e a prática dos ensinamentos de Deus andam de mãos dadas. Ele também diz, eu guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus faz morada na nossa vida, nós não pecamos contra Ele. Nós não o abandonamos. Nós não vivemos em desacordo com aquilo que Ele espera de nós. Ele diz também, permita-me viver para que eu te louve. As tuas ordenanças me sustentam. Uma vida de adoração a Deus é nutrida pela Escritura. Uma vida de adoração a Deus é nutrida
pela sabedoria de Deus destilada nessa Escritura. E é por isso que nós voltamos os nossos olhos para o Senhor e nós ouvimos o que Ele tem a nos ensinar através das Escrituras. Porque é assim que nós vamos viver com Ele. É assim que nós vamos desfrutar da sua presença. É assim que nós vamos crescer. É assim que nossa comunidade será forte. É assim que Ele se fará presente em meio à nossa igreja. É assim que nossa igreja será bem-sucedida nos termos dEle. Mas a bem da verdade, nós vivemos em um período em que o texto da Escritura é desprezado. Nós vivemos em um período onde as Escrituras são fruto de constante ataque. Esse texto perdeu o seu brilho para a própria comunidade da fé. Cristãos que hoje olham para o texto, olham para a Escritura e dizem: essa palavra não é suficiente, essa palavra não é bem verdade de Deus, não é bem assim. Gente que em nome do Senhor se levanta e diz: esse texto não está de fato falando a palavra do Senhor. É um texto que precisa de ajustes, é um texto que precisa de modificações. E J.I. Packer já tinha percebido isso anos atrás. Ele disse: as mentes cristãs têm sido confundidas pelo ceticismo moderno, e como resultado a Bíblia tem estado sobre fogo pesado. Fogo pesado. As verdades das Escrituras já não são mais autoevidentes. As verdades das Escrituras já não refrigeram a alma. As verdades pertencem a um outro mundo, a um outro tempo, a uma outra cultura. E do pináculo do grande desenvolvimento da nossa sociedade tão perfeita e boa, nós olhamos para o passado e dizemos: aquilo lá era assim naquele dia. Naqueles dias eles pensavam assim. Mas com todo o avanço da história da humanidade, nós somos bem melhores. Olha para a nossa sociedade como não tem problemas, como não existe escravidão. Olha só para a nossa sociedade como nós somos livres dos pecados do passado. Nós que temos uma grande honra por mulher, olha só o passado como eles eram machistas. E o texto da Escritura ficou lá atrás. O texto da Escritura ficou perdido. E nós não conseguimos mais colocá-lo em prática aqui. Nós achamos que o nosso ambiente, as nossas ideias, a nossa cultura é muito melhor e menos pecaminosa do que aquela cultura, daqueles dias, daquela civilização atrasada. E é bem verdade, existem dois universos aqui. Existe o texto, existe uma outra cultura, uma outra linguagem, um outro momento da história. Existe uma tarefa de investigar esse texto nesses termos. Mas existe uma coisa que nós não podemos esquecer. J.I. Packer nos lembra muito bem. É verdade que temos de espaço, tempo e cultura. Era a época histórica a qual eles pertenciam, então uma distância bem grande entre nós. Mas o ponto de contato entre eles e nós não vai ser encontrada nesse nível. A ligação é o próprio Deus, pois o Deus com quem eles estiveram em sua experiência é o mesmo hoje. O Deus que falou com Abraão, o Deus que falou com Moisés, o Deus que falou com Davi, o Deus que se revelou em Cristo Jesus e falou através dos apóstolos, esse Deus é o mesmo. O Deus que se revela lá atrás é o mesmo que se manifesta hoje. O Deus que lá atrás deixou os seus ensinamentos e destilou sua sabedoria, é o mesmo que fala conosco hoje. Esse Deus, o Deus da verdade, o Deus que não pode mentir, o Deus que não muda, Ele é o mesmo. Nós não podemos olhar para a Escritura simplesmente como se Ele estivesse no passado, se esquecendo que o Deus que está além do tempo está acima disso tudo. Ele mesmo se revelou lá, hoje mesmo Ele se revela aqui. O Deus que criou o universo, o Deus que é maior do que todas as coisas, o Deus que está mais preocupado do que ninguém de se fazer conhecido, esse Deus que não muda, é o Deus que faz o elo entre aquilo que nós encontramos na palavra e aquilo que nós vamos viver hoje. O elo é o próprio Senhor.
O elo é o Deus que não muda. As Escrituras e a tradição cristã são muito intensas em dizer que o nosso Deus não muda. O nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus, ele é o mesmo. Quando nós procuramos definir a imutabilidade de Deus, nós estamos dizendo que esse é um Deus que não pode melhorar. Esse Deus, ele não pode melhorar. Por ser perfeito, não tem nada que possa ser acrescido a ele. Esse Deus não pode piorar, porque por ser perfeito, não tem nada que lhe falte. Qualquer tipo de mudança precisa de um antes e um depois, mas o nosso Deus está além do tempo. Não tem nada antes dele, não tem nada depois dele. Qualquer mudança precisa de novas informações, mas o nosso Senhor sabe todas as coisas, Ele conhece tudo. Não tem nenhum evento, nenhum conhecimento, nenhuma informação que Ele já não saiba. Por ser perfeito, nada lhe pode ser acrescentado. Ele não está sujeito ao tempo, Ele não está sujeito à surpresa, como nós. Ele não melhora, Ele não piora. Ele não muda. A W. Pink disse o seguinte: ele não pode mudar para melhor porque é perfeito, e porque é perfeito, não pode mudar para pior. Não tem nada lhe faltando. Ele é ausente de ausências. Nada que lhe possa ser acrescentado. Nenhum novo conhecimento, nenhuma nova surpresa. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Ele é eterno, Ele não muda. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós conhecemos, é um Deus que não muda. E a tradição cristã diz isso de diversas maneiras. Quando nós olhamos para os cristãos do passado, eles enfatizaram isso de maneira veemente. Veja, por exemplo, Irineu. Ele diz o seguinte: sem começo, sem fim, verdadeiramente sempre o mesmo, e permanece sem mudança, porque somente Deus é Senhor de todos. Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele não muda. Quando comparado a qualquer outra coisa na criação que venha a existir e deixa de existir, o nosso Senhor não começa nem termina. Ele é sempre verdadeiramente o mesmo. Ou quem sabe Gregório de Nissa, que diz: julgamos adequado, portanto, acreditar que somente aquele que é verdadeiramente divino, cuja existência eterna e infinita, em quem tudo é contemplado, ele é sempre o mesmo, nem acrescendo nada, nem sendo diminuído de nada. Não tem nada que esteja faltando para ele. Não tem nada. Tudo está contido nele. Ele transcende todas as coisas. Tudo muda. O nosso Senhor permanece o mesmo. Agostinho teria dito: a própria eternidade é a substância de Deus, que nada tem que seja mutável. A eternidade, a própria essência, ele não está atrelado ao tempo, não existe antes e depois. Não existe mudança. Ele é eterno. Mas Orígenes também nos ajuda a entender esse Deus que não muda. Por continuar imutável em a essência, Ele consende com os assuntos humanos pela economia da sua providência. Esse Deus que não muda, Ele não é inerte. Esse Deus que não muda, Ele não é estático. Esse Deus que não muda, Ele não está assentado no seu trono, como se estivesse ignorando o que acontece. Esse Deus que não muda, esse Deus que transcende a tudo, Ele vem até nós, Ele se manifesta a nós, Ele se relaciona conosco. Esse Deus, Ele vem até nós, e Ele fala conosco, no nosso nível, na nossa capacidade de compreendê-lo, de uma forma que seja tangível ao nosso conhecimento, que nós consigamos compreender e entender quem Ele é. Ele vem até nós. Ele é imutável, mas Ele continua plenamente pessoal, pessoalmente interessado em cada um de nós. E esse Deus que não muda, Ele muda tudo. O Deus que é incorruptível, como Aristides de Atenas disse, imutável, invisível, que vê todas as coisas, Ele transforma tudo como Ele deseja. Ele transforma tudo. Esse Deus que não muda,
esse Deus que não é suscetível à mudança, Ele, no seu relacionamento conosco, Ele muda todas as coisas. Ele dirige a história. Ele controla o mundo. Na sua providência, Ele protege a todos. Na sua providência, Ele manifesta a sua graça. Esse Deus muda tudo o que Ele quer, incluindo os nossos corações duros. Esse Deus que é incapaz de mudança, Ele também é incapaz de deixar você sem mudar. No seu interesse em cuidar de cada um de nós, Ele quer se revelar a cada um de nós de tal forma que Ele possa transformar a cada um de nós. Ele nos ama como nós somos, mas Ele não quer que nós sejamos desse modo. Ele tem todo o interesse em transformar nossas vidas. Ele tem todo o interesse em nos fazer nova criatura. Ele tem todo o interesse de transformar a mim e a você. A evidência bíblica é muito forte nesse sentido. As Escrituras vão falar claramente sobre a imutabilidade de Deus. Veja, por exemplo, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não existe mudança, não existe variação, esse Deus não muda. Como o próprio Deus diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, de fato, eu, o Senhor, eu não mudo. O Senhor se apresenta como aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não vai mudar. Isso significa que a sua vida não muda, o salmista fala. Antes de nascerem os montes e de se criarem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus, do começo ao fim do tempo, o Senhor continua Deus, o Senhor continua Senhor, Ele não vai mudar. A sua vida não vai mudar, a sua vida não acaba. Como o salmista repete, ele diz, no princípio firmaste os fundamentos da terra e os céus são as obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão como vestimentas, mas tu como roupa os trocarás e serão jogados fora. Mas tu permanece o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Enquanto tudo o que existe está sujeito à decadência, está sujeito à morte, o nosso Senhor não é assim, o nosso Deus, Ele não muda. Os montes que vêm e vão, as árvores que vêm e vão, os humanos que vêm e vão, o nosso Senhor permanece o mesmo. Paulo diz sobre Ele, o bendito, único e soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal. Sua vida não termina, sua vida não acaba, Ele é verdadeiramente imortal e como Ele ninguém mais é. Esse é o nosso Deus, sua vida não muda, mas o seu caráter também não muda. A sua disposição de caráter não muda à medida que mudam as culturas. O seu caráter não muda à medida que o mundo muda. Aquilo que é verdadeiro e correto para Ele é verdadeiro e correto sempre, porque Ele é o padrão da verdade e da justiça. No seu caráter Ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse é o Deus que não mente, o Deus verdadeiro que não muda. A sua verdade é verdade, sempre será verdade. O que Ele fala é verdadeiro porque Ele é o Deus de toda a verdade. O autor de Hebreus diz o seguinte, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito, e ele continua, para que os herdeiros da promessa de Deus confirmou com juramento por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. O nosso Deus é incapaz de ser inverídico, Ele é incapaz de falar mentira, Ele é incapaz de desvirtuar a verdade. Por ser verdadeiro, o seu caráter é verdadeiro, por ser justo, as suas ações são justas. Por ser verdadeiro e justo, o que Ele diz, o que Ele ensina em sua sabedoria a nós, por meio das Escrituras, continua verdadeiro e justo. O seu propósito não muda. Tudo o que faz permanece para sempre, ou como diz o salmista também, os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Aquilo que Ele falou que faria, Ele vai fazer.
Aquilo que Ele disse que vai realizar, Ele vai realizar. Os seus propósitos não vão mudar. Seus planos não vão mudar. Ele é alguém de palavra. Ele é alguém que fala a verdade, que expressa a verdade. E Ele não muda, Ele não volta atrás, Ele não se arrepende daquilo que disse. A Tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Como diz o salmista do Salmo 119. Esse Deus que não mente, esse Deus cujos planos não mudam, quando Ele fala em Sua palavra, o salmista diz, essa palavra está para sempre com o Senhor. Essa palavra que Ele fala é verdadeira, porque Ele é verdadeiro. Essa palavra não precisa ser adaptada, melhorada, corrigida, porque o autor desse texto não pode ser melhorado ou corrigido. O autor desse texto não pode mentir. Ele fala a verdade de Deus. O salmista também diz, tu, porém, Senhor, que está perto de todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendido os teus testemunhos que os tu estabelecestes para sempre. Aquilo que o Senhor ensina é verdade. Aquilo que o Senhor apresenta na Escritura é verdadeiro. Esse texto foi estabelecido pelo Senhor para sempre. Essa é a tua verdade, é aqui que nós encontramos os teus ensinamentos. E porque o Senhor não muda, a tua palavra não precisa ser mudada. Jesus diz o seguinte, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o menor traço, menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Aquele Deus cujo propósito não pode ser esquecido, aquele Deus cuja verdade não vai parar, aquele Deus que estabelece planos e realiza planos. Jesus diz, a palavra desse Deus não precisará ser mudada. Tudo o que foi dito vai ser cumprido, porque o Deus que se revela nela, o Deus que se manifesta através dessa palavra, não muda Ele não muda e Ele não deixa com que o seu propósito venha mudar, Ele não vai mudar de opinião. Tudo vai se cumprir. Quando Jesus Cristo fala das suas próprias palavras, Ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Aquilo que o nosso Senhor fala continua verdade. Aquilo que o nosso Senhor ensina continua verdade. Aquilo que Deus revela através das Escrituras, por meio de Cristo Jesus, continua sendo verdadeiro. Esse Deus que não muda, que fala a verdade, que revela a verdade, e que se faz conhecido através das Escrituras de modo verdadeiro, Ele não precisa que sua palavra seja corrigida, Ele não precisa que a sua palavra seja mudada, porque Ele não muda, sua palavra não muda. Mas esse Deus que não muda, em Cristo Jesus, quer transformar a todos nós. Em Cristo Jesus, o nosso Deus quer transformar as nossas vidas, para que a nossa vida seja cada vez mais parecida com a vida exemplar do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Nós somos suscetíveis ao tempo, nós somos suscetíveis à mudança, nós temos um antes e um depois. A nossa vida foi completamente transformada entre antes de Cristo e depois de Cristo. Em Cristo Jesus tudo foi feito novo. Nós fomos criados novamente, como o texto diz, as coisas antigas passaram. Agora nós temos coisas novas. Nós temos um antes de Cristo e agora nós temos um depois de Cristo. Aquilo que estava no passado passou. Aquilo que foi apresentado no passado ficou no passado. Nós temos uma novidade de vida para ser vivida. Nós temos uma transformação para continuar acontecendo. E esse Deus que não muda, que se revela na palavra, em Cristo Jesus, Ele quer transformar as nossas vidas. Como Paulo vai dizer em Corinto, ele vai dizer, tudo provém de Deus.
Esse Deus que está acima de todas as coisas, esse Deus que está além dos limites da nossa capacidade, tudo vem dele, ele é a origem de todas as coisas, inclusive da nossa redenção. Esse que é a origem de todas as coisas, ele reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Nós que estávamos perdidos nos nossos pecados, nós que vivíamos de acordo com os desejos da nossa vontade, nós que vivíamos escravizados pelo poder do pecado, nós que não queríamos nada com o Senhor, nós fomos reconciliados por Cristo. Deus vem até nós em Cristo Jesus, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço do nosso pecado, para que nós pudéssemos ter vida com Deus. Ele mesmo, Ele reconcilia cada um de nós com Ele. Esse Deus que é santo e não pode conviver com o pecado, esse Deus que é santo e não pode coexistir com aquilo que é errado, Ele mesmo vem até nós e Ele mesmo nos reconcilia por meio de Cristo Jesus. E agora Ele nos dá esse ministério, o ministério da reconciliação, para que nós possamos ser propagadores e arautos da verdade de Deus, para que outras pessoas, pecadores como nós, outras pessoas marcadas pela escravidão do pecado, possam ser reconciliadas com Cristo Jesus através da mensagem da igreja, para que outras pessoas possam ser transformadas pelo Deus que não muda. Paulo continua, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele não lançou em conta os pecados dos homens, mas Ele nos confiou a mensagem da reconciliação. Em Cristo Jesus, o Deus que não muda, mudou a história. O Deus que não muda, mudou a vida das pessoas. O Deus que não muda, vem transformando as nossas vidas. Esse Deus nos reconciliou para si. Esse Deus nos comprou para Ele mesmo. Em Cristo Jesus, o Deus que não muda, manifestou um amor que não acaba. Um amor que não tem fim. Um amor que é capaz de transformar gente terrível igual a mim e a você. E esse Deus que não muda, Ele quer transformar a sua vida. Ele quer que cada um de nós seja cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Mas o modo como Deus faz isso, de acordo com Paulo, é algo muito forte. No final do seu argumento, ele diz o seguinte no versículo 21. Deus fez pecado aquele que não tinha pecado. O Deus que não pode mudar, o Deus que não pode conviver com o mal, o Deus que é santo e separado, e não pode coexistir com o mal, Ele fez Cristo Jesus se tornar aquilo que não era. Fez Cristo Jesus se tornar pecado. Ele abriu mão da sua intimidade e relacionamento com Cristo Jesus, para que Cristo Jesus recebesse o meu e o seu pecado, para que Ele fosse feito pecado no nosso lugar. Aquele que não conhece pecado, foi feito pecado. Cristo Jesus, quando Ele foi para aquela cruz, Ele não simplesmente recebe os nossos pecados e paga por eles. Ele se torna aquilo que o Deus que não muda jamais poderia se tornar. Deus o faz pecado por nós. E o objetivo é que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O amor que Deus tem por você é esse. A medida do amor que Deus tem por você é Cristo Jesus na cruz sendo feito pecado. A medida do tamanho do amor que Ele tem por nós, ela é avaliada em Cristo Jesus. Um amor que não mediu esforços. Um amor sem limites. Um amor que fez com que aquele que não sabia o que era pecado se tornou pecado, para que nós fôssemos feitos
justiça de Deus. Em Cristo Jesus, Deus quer transformar a todos. Deus quer demonstrar o seu amor. E isso serve para nós como uma visão completamente diferente do Senhor, da Escritura e de Cristo Jesus. E quando nós entendemos o tamanho do amor que Deus tem por nós, a nossa resposta a esse Deus tem que ser diferente. A nossa resposta a Cristo Jesus tem que ser diferente. Se somos igreja de Cristo Jesus, seguidores de Cristo Jesus, nós temos que entender o que custou para o nosso Senhor o seu sacrifício. Nós temos que entender que esse sacrifício não pode ser banalizado. Nós não podemos esquecer que esse sacrifício ele não pode deixar de ocupar as nossas mentes e o nosso coração. Nós não podemos esquecer disso. Porque é assim que a segunda-feira vai fazer sentido. É assim que os afazeres da semana farão sentido. É assim que a correria do dia a dia vai dar lugar à reflexão e à adoração do nosso Deus, que nos ama com amor incondicional. O que nós podemos concluir dessa mensagem, pelo menos são duas coisas. A primeira é que o nosso Deus, ele não pode mudar. O nosso Deus não pode mudar. Ele não está sujeito a mudança ou variação. Mas em Cristo Jesus, Ele quer transformar tudo. Em Cristo Jesus, Ele quer mudar a cada um de nós. Por isso, esse é aquele momento em que você coloca a mão na consciência, no seu coração e diz: o que é que eu tenho feito para honrar o sacrifício de Cristo? Como a minha semana reflete esse amor? Como os meus muitos afazeres da minha agenda atribulada? Como eu consigo demonstrar esse amor verdadeiro, esse ministério da reconciliação? Como é que eu posso viver de um modo completamente transformado diante de um Deus que não muda? Vamos orar?